Seja muito bem-vindo ao podcast dos Milionários da Telecom. Estou aqui com o Henrique, da HGTnet, Leonardo Medeiros, da SLA, para mais um podcast. E dessa vez, quem comanda o podcast é o Leonardo. Vamos lá, Léo. Bom, aqui a primeira pergunta que eu tenho é com relação à diferença entre SCM e SN. Né? SCM dispensa. Quando eu preciso ter um, até quando eu já tenho que migrar para um outro? Tudo bem, boa pergunta, boa pergunta. Então vamos lá. A questão é a seguinte. Primeiro a pessoa tem que se concentrar no seguinte: prestação de serviços de telecomunicações sem a licença da Anatel é crime, então a pessoa pode ser presa. O empresário que presta esse serviço pode ser preso. Até que o crime é afiançável, porque fica abaixo de 4 anos, mas a pessoa vai responder um processo criminal, vai para a delegacia e é preso fisicamente mesmo. E vai que dá uma doida na cabeça do delegado, não quero afiançar não. Ou bota a fiança em $1 milhão, de reais. Então é crime, tá? Então o que acontece? Hoje em dia é muito fácil o provedor ter a autorização da Anatel, chamado dispensa, né? Dispensa de autorização. Ele entra na internet, no sistema Mosaico. O meu curso ensina a fazer isso passo a passo. Se você não quiser fazer pelo meu curso, dá para você entrar na Anatel e seguir o passo a passo que tem na própria Anatel e o provedor fazer isso ele mesmo. Mas agora vamos na sua pergunta. A diferença entre o SCM e a dispensa. A dispensa é gratuito, o SCM paga R$400. Quando você, por exemplo, no SCM, você não pode ter um radioenlace. Perdão, na dispensa você não pode ter um radioenlace. Para você ter um radioenlace homologado na Anatel, você tem que ter a licença SCM. Frequência fechada, licenciada. Quando você quer homologar um radioenlace, quando a frequência não é o chamado radiação restrita, que é o 2.4 ou 5.8. Só que a maioria dos provedores instala os rádios micro-ondas e foda-se a homologação, né? Mas assim, se você quiser registrar um enlace, homologar um enlace micro-ondas, com a dispensa você não pode. Tem número de assinantes também? Tem número. Então assim, se você tem mais de 5 mil assinantes, a Anatel pede para que você tenha a SCM. Existe um outro problema, que é uma discussão legal que acaba esbarrando para o lado prático. O que acontece? Quando o provedor ele não tem a SCM, a licença SCM, e ele quer protocolar na concessionária de energia elétrica um projeto de compartilhamento de infraestrutura, a concessionária exige que o provedor tenha a licença SCM. Então o que acontece? Mas isso é errado, isso está sendo questionado. É verdade. Isso é errado e está sendo questionado, e tem casos em que as consultorias, as empresas de consultorias que trabalham com o protocolo de compartilhamento de infraestrutura, bateram o pé e disseram que tem que aceitar a dispensa. E algumas ganharam. Só que assim, quem é provedor e quem está montando um provedor de internet, você não vai querer ter esse tipo de embate com a concessionária de energia elétrica. Então, se ela pede SCM, é melhor você já ter SCM. Se eu vou compartilhar alguma coisa, eu não posso ter rádio enlace. Eu vou ter que ter infraestrutura, tem que passar isso. 5.8 no caso. É que pode ser 5.8 no caso. Uma outra pergunta sobre essa questão, Alan. Já ouvi falar também, não sei se é verdade, porque sabe que tem muita polêmica nessa questão, que também é o SCM, você tem SCM, você pode exigir o direito de um valor de R$3,19 pelo poste. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver com a outra. Não, tem nada a ver. Tem nada a ver. Essa questão do valor de R$3,19, ele é o preço de referência para disputa de conflitos. Quando há um conflito. Porque hoje, e é uma coisa que eu acho errado, mas eles estão mudando, etc. Hoje, quando você vai licenciar o poste, o preço entre a concessionária de energia e o provedor é livre. Livre
não, né? O provedor tem que aceitar o preço que a concessionária faz, né? Não é livre, enfim. Se ela diz que para você... Só que se você entender que aquilo ali, você não está satisfeito com aquilo, e entrar no comitê de arbitragem da Anatel, para a resolução de conflitos, o preço de referência será R$ 3,19. Significa que todo mundo que tem contrato de compartilhamento poderia entrar no comitê de arbitragem na Anatel, com processo administrativo na Anatel, e exigir o preço de R$ 3,19. Pode entrar nesse comitê mesmo tendo dispensa. Agora, e pode entrar nesse comitê mesmo tendo dispensa. Aumentou um pouco? Aumentou 4 e pouco agora. Eu acho que a polêmica toda é essa, que muita gente fala que não pode e tal, não pode... Eu já vi advogado falando sobre que isso. Só que com o SM pode você entrar com um pedido para que não é um processo, né, mas que ele cumpra antes da sentença, né? Porque Sim. Vai rolar um trâmite. Tá. Nesse trâmite ele vai ter que cobrar o valor da Anatel até que seja julgado. Tá. Provavelmente é causa ganha, né? E vai acabar sendo esse valor aí. Mas a licença SM, a dispensa, não tem nada a ver com isso. O problema Só é que a única coisa que não pode fazer, então, é o radialaço fechado. Gente, para entrar no comitê de arbitragem da Anatel não precisa de advogado, tá? Só para deixar isso claro para quem está nos assistindo. Aliás, isso é até uma sacada para poder a pessoa anotar. Se você tem uma relação com uma prestadora de serviço, uma concessionária de energia elétrica, e se sente como é que é lesado, e você pensa que você precisa... você quer abrir uma disputa, você pode entrar na Anatel com essa disputa. Você não precisa de advogado para isso. Você faz uma petição, protocolo online, é online o protocolo, e abre a disputa. Se você vai ganhar a disputa, é outra história. E também se você vai ganhar a má vontade ou a boa vontade do outro lado, também é outra história. Isso tem nada a ver com a... Eu vou falar até uma coisa interessante do que eu aprendi no teu curso. Muita coisa que a gente pega assim, fora, YouTube... A gente passa pra gente que a gente tem que ter sempre uma pessoa fazendo essas coisas pela gente. Só que teu curso passa muito pra gente que a gente pode sim fazer, entrar no processo de ASN, fazer o próprio cadastro no mosaico de credenciamento. Sim. Só que a gente vê todos esses fóruns de Facebook, grupo de Facebook, que não, a gente tem que contratar uma pessoa pra fazer isso, a gente tem que contratar uma pessoa pra fazer aquilo. Mas não precisa. O teu curso me passou muito essa visão pra mim. Isso é uma de que é possível fazer as coisas sozinho? Sozinho, exatamente. Sim. A gente vai fazer... Para você, dono de provedor, trabalhar com o negócio, não com a técnica, vamos dizer assim, né? Exatamente. Você, dono de provedor, você acaba muito a parte técnica, né? Porque normalmente a maioria é técnico, veio da área técnica, então ele tem muita técnica, né? Eu acho o seguinte, por exemplo, vamos dar um exemplo assim do contador. Se você quiser ter uma empresa sem contador, você pode, mas dá muito trabalho, entendeu? Aí você fala da consultoria regulatória, tá? Hoje em dia no Brasil tem algumas consultorias regulatórias, Solintel, SM Engenharia, Meira, né, Hellman. SM Engenharia. Que mais? SCM Engenharia. SCM, Solintel são as mais famosas. Hellman é outra. E também daquele do Redisnet, esqueci o nome. SOS Provedor, Via Anatel é outra consultoria regulatória também famosa. Só que a questão é a seguinte, eu penso, o que eu penso? Que às vezes o provedor ele é muito pequeno, ele não quer estar pagando 300, 200 reais por mês, 400 por mês. Não é só isso não. É mais, né? É mais. Às vezes ele não quer estar pagando 500 conto todo mês, 600 conto todo mês. Conheço provedor que paga 900 reais, tem pouquíssimos clientes. Mas... Tem poucos clientes. Mas aí também é uma decisão dele. O cara tem poucos clientes, vai pagar 900 de consultoria regulatória. Você está entendendo? Então, assim, às vezes a pessoa não quer. E acho que não é necessário. Acho que o provedor pode fazer os procedimentos da consultoria regulatória, que é o chamado pós-outorga. O pós-outorga, ele é resumido em quê? Ele é resumido em CIS, declaração do CIS mensal, e declaração do SFUST mensal. Cá entre nós... Só entrar no sistema lá e preencher. É só entrar no sistema e preencher. É difícil mexer no sistema? Eu ensino no meu curso. Alan, você está dizendo que não precisa contratar consultoria regulatória? Não, porque a consultoria regulatória ela abrange mais coisas, né? Por isso que assim, quando o provedor é muito pequeno e ele não quer ter
essa despesa, ele pode fazer isso sozinho. Eu, por exemplo, eu nunca tive consultoria regulatória, porque eu sempre entendi que, para mim, não tinha valor, eu era pequeno. Só que assim, eu não seria um provedor muito grande sem uma consultoria regulatória. É porque a tua disponibilidade de tempo para isso, né? Exatamente. Tempo também, outro detalhe. Eles analisam também. Toda hora a Anatel muda uma norma. Não é tão toda hora, não. Acho até que é lento em mudar. Mas quando a Anatel muda uma norma, lançou uma outra instrução normativa, né, uma resolução. Eles estudam essa resolução e orienta o provedor adequadamente nessa nova resolução. Só que assim, se o provedor fosse grande, eu faria a consultoria regulatória. Porque, por exemplo, você quer ver uma coisa interessante? Cadastro da estação. Todo provedor tem que ter a sua estação cadastrada. Quando o provedor é grande, o cara tem 60, 70 estações, abre POP e fecha POP o tempo inteiro, é legal ter a consultoria regulatória, porque aí a consultoria regulatória faria para você o cadastro da estação, a RT da estação, termo de responsabilidade da estação, que isso que todo provedor tem que ter. Toda estação, todo POP do provedor tem que ter esse documentinho. Eu deixaria isso guardado lá. Aí quando você é muito grande, tu tem 80 POPs, você não vai na mão mandando um funcionário fazer isso. Isso é uma coisa muito específica. Já começa a demandar mais tempo do proprietário. Aí o que acontece? É legal. Mas aí um provedor com 80 POPs, o cara deve ter muito funcionário, né? Dificilmente vai ser ele mais dois. Correto. Então, assim, nesse caso, é interessante ter a consultoria regulatória sim. Você, por exemplo, vai arbitrar um problema numa concessionária de energia elétrica, protocolou, eles estão exigindo um documento, e aí aquilo não está legal. Aí a consultoria regulatória entra no caso. Você está entendendo? A questão do apoio jurídico. Você tem uma relação com o consumidor, eles analisam teu contrato, estuda teu contrato. Nesse caso, eu acho interessante a consultoria regulatória, porque a consultoria regulatória vai te ajudar nesse sentido, ele dá esse suporte jurídico para o provedor. Né? Então, assim, agora, quando o provedor é muito pequeno, que é o caso da maioria da minha audiência que me assiste, apesar que minha audiência agora tá meio doida, né? Porque tem uns donos de provedor que fatura milhões que me ouve. Outro dia o amigo... Todo mundo quer saber o pulo do gato. Todo mundo quer saber o pulo do gato. Então, assim, outro dia um amigo meu falou, pô, Alan, tô ouvindo o teu podcast direto no rádio. No carro, adoro. E tô mandando meus vendedores ouvir também para entenderem mais de telecom. Realmente é o pulo do gato. Quer ver quando o vendedor não sabe. O vendedor, né? Acabou de começar na profissão, né? Realmente é. Tava falando com ele. Eu no outro dia recebi uma mensagem de WhatsApp de uma pessoa reclamando que o podcast acabou, que não tinha novo. Que não tinha novo podcast, né? Não, mas agora tá organizado. Tem um podcast por dia. Meu Deus. Meu Deus. Chá de Alan de Caldas. Chá de Alan Caldas. Bacana, o que a gente estava falando, que antigamente, né, a gente não tinha essa quantidade e qualidade de material pra gente estudar. Não, porque não isso, tinha. Na verdade, E muita gente bateu infelizmente cabeça, o ramo, muita gente aprendeu na por causa desse negócio de má vontade, que, por exemplo, você tirar o ASN, no caso. Aí você vai passar, vou dizer um exemplo. Não, cara, é difícil, tem que fazer aquilo, tem que ter aquilo, tem... Aí você dá um medo. No outro provedor, a pessoa nem tenta. E no teu curso, por exemplo, com o modo de ASN, tirar o AS, eu vi lá com os exemplos de troca de e-mail que você postou lá, entrada do processo, tudo. Muita coisa que a pessoa passava pra mim não é verdade. É mais simples. É mais simples? Mais simples. Então, quer dizer, tira esse medo do provedor de tirar o AS. Porque eu conheço diversas pessoas que não, tem que tirar AS, tem que pagar os outros, não consegue tirar o AS sem... Vamos falar um pouco de tirar ASN? Sim. Vamos falar um pouquinho de tirar ASN? É onde eu queria chegar, né? Depois que eu tenho a quantidade de clientes lá, fiz o SCM, acima do SCM tem alguma outra coisa? Acima de 5 mil? Não. Você tem a licença SCM, você pode ter um ou mais de 5 mil. 1.000, 10.000 ou 5.000. Você pode ter licença SCM. Aí eu contrato com SCM, eu já contrato um link dedicado. Sim. Né? Não, o link dedicado você consegue contratar mesmo sem SN. Mesmo? Sim, consegue. O SN agora... Basta pagar. Eu acho que pelo que tá exigência da registro BR agora de SN, tá usar os 30% de IP logo de cara. Não, então, a parada é a seguinte, sempre foi isso, mas primeiro quem está nos ouvindo, a gente começou que hora? 19 quê? 19h30? 19h30. Eu tô no cronômetro aqui. Qual é o cronômetro?
14 minutos. Mas foi 19h30, então, é realmente isso. Então, o que acontece? Vamos lá, para começar. O IPv4 acabou no mundo. Tá, então a gente ainda tem na América Latina aqui um pouquinho de IP, o restinho dos IPs. 1 milhão e um pouquinho, né? E aí o que acontece? Ainda existe. Ah, tu tá treinado no curso, hein? Tu assistiu isso? Sim. Ainda existe 1 milhão de IPs disponíveis. Sendo que cada provedor, quando tira o AS, ele vai ganhar um /21, 22. /22 com 1024 IPs. Uhum. Então ainda tem a possibilidade de 1.000 provedores tirarem o seu ASN. É uma corrida contra o tempo. Corrida contra o tempo. Mas no Brasil que toda hora aparece em novo. alguns lugares já está introduzindo o IPv6, só estão liberando blocos de IPv6. Não. O que acontece é que a corrida, o pessoal agora está querendo implementar mais rápido o IPv6, ainda mais as grandes operadoras, que quem já tem o AS não pode abrir mais bloco de IP, só que está tirando o ASN. Mas a pergunta é o seguinte, Henrique. Você que é provedor, só em TAS? Sim. Questão de redundância, fazer um verdadeiro load balance, né? É, né? Aquelas merda que dá falha toda hora, que não funciona. De rota, né? site de banco não abre. Então o que acontece? Vamos lá. Ainda tem 1 milhão de IPs disponíveis. Ainda rola 1.000 provedores novos Tirar o seu AS. tirar o seu AS. E todo dia é liberado quantos AS novos? Não sei. Em torno de 10 a 15. Então tá quanto tempo o negócio, né? Se botar aí no ponto lápis, então é 100 dias. Qual é a vantagem, então, de eu ter... Ou eu concorrer IPv4 ou eu já migrar para o IPv6? Vamos lá. Isso é uma boa pergunta. Quem está nos assistindo pode fazer essa pergunta. Por que eu não tiro a S só com IPv6? Se você tiver um provedor de internet, e aí você implantou na tua rede o IPv6, e você só fornece o IPv6 para as pessoas, eles não vão acessar a internet inteira. Eles vão acessar só uma parte da internet. Eu não sei dizer o quanto seria esse percentual. Mas eu chutaria aqui que se a pessoa tivesse só o IPv6, ela acessaria, sei lá, 30% da internet. Só os sites grandes que já estão no IPv6. Os sites pequenos... Site pequeno, tudo no IPv4 ainda. Então, não dá para você... Não dá... Você geraria um defeito técnico você ser provedor de internet e fornecer somente o IPv6. O teu cliente iria reclamar e falar assim: olha, eu estou acessando aqui o Banco Santander, não está abrindo. Acho que talvez o Santander esteja com IPv6 já, mas um banco aí desses diferentinho. Não, pode ser alguma parte do site está no IPv6, mas a outra parte a outra não está, entendeu? Os subservidores do site, um subsite lá dentro, uma aplicação disponível, não sei o quê. Então, assim, o provedor tem que ter IPv4 hoje, não tem por onde correr. Isso vai mudar com o tempo? Vai mudar. Vai ficar melhor? Vai ficar melhor. Só que a gente não sabe. Por isso, e o detalhe, um bloco próprio de IPs na rede é uma independência muito grande para o provedor, porque ele pode trocar de operador a qualquer momento. Isso é muito bom. O que é o ASN? É você ter o seu bloco próprio de IPs. Então você troca de fornecedor o tempo inteiro, sem alterar a tua rede. Porque normalmente quem dá os IPs é a operadora, né? É o vendedor do link, vamos dizer assim. Ele daria o IP público, vamos dizer assim, né? Isso, aí no caso, o dono do provedor, ele dá para os clientes os seus IPs e ele tem um protocolo de borda, que é o BGP, onde entre esse roteador de borda e o fornecedor dele é onde ele troca a internet. Ele anuncia o seu AS para a operadora. Isso, exatamente. Entendeu? Então não muda nada dali para dentro. Do BGP para dentro da rede. Do BGP para dentro não muda nada. E o BGP é o primeiro equipamento do provedor. Um exemplo do uso do IPv6. Um exemplo do uso do bloco próprio de IPs ou do ASN. Vamos supor que você é dono de um provedor, como o Henrique. Aí o Henrique vendeu internet para farmácia. Aí o dono da farmácia tem uma grana, tá preocupado e botou umas câmeras. E ele quer acessar as câmeras dele do celular. Aí ele liga pro Henrique, você que me vendeu o link dedicado aqui na farmácia, o banda larga aqui na farmácia. Vem cá, bota um IP fixo aqui para mim.
Aí o Henrique, ó, IP fixo é mais 100 conto. Aí ele foi lá e vendeu o IP fixo. Se ele não tem o IP fixo dele, o ASN dele, o bloco próprio de IPs dele, ele tá ferrado, porque ele vai fornecer o IP do fornecedor dele, quando ele troca de fornecedor, tem que trocar as farmácias todas. Isso já acontece comigo, na verdade. Isso acontece contigo. Vamos supor que ele tenha 10 farmácias. Ou uma farmácia, Se uma hoje, padaria. Atualmente, eu trocar de link, eu teria que trocar o IP de todos os meus clientes que estão com o IP válido. E é chato, né? E é chato. É chato, dá trabalho, dá configuração. Quanto maior você é, pior fica. Um ASN hoje em dia tá com tanto valor que eu vi no Facebook, vi isso, tu viu? 60 e poucos mil. Um cara comprando, eu compro empresa com ASN, compro provedor de internet com ASN. E o cara não queria o provedor físico, ele queria só o provedor no papel, junto com só o CNPJ com ASN. Isso é porque o cara já deve ter o ASN e tá conseguindo aumentar o barramento. Não aumenta o barramento de IPs. Acabou, isso parou no esgotamento. Na terceira fase, na quarta fase de esgotamento. Deu uma alergia no meu nariz, só que feio na câmera isso. Mas tudo bem. É remédio? Não. Vamos continuar. Vamos lá. E os requisitos para tirar o AS? Isso é uma coisa muito interessante. Porque, que volta aquela parte. Sim. Passavam pra mim que teria que ter 3 notas de fiscal de link, 2 operadoras diferentes, nota fiscal de equipamento de borda. Sim. Até mais de um que ia passar pra mim já, só que Sim, eu sabia sim, que não era sim. verdade. Um bicho de 7 cabeças. Passavam que era um bicho de 7 cabeças. E você desmistificou isso no curso pra gente muito. O exemplo que você deu mostra várias coisas que não acontecia. Sim, então o exemplo que você fez, o cara não tinha isso tudo. Deixa eu dar uma olhada aí pra me tentar relembrar aqui os pré-requisitos, que nem eu lembro exatamente de cabeça. Ter o e-mail corporativo, o site corporativo. Deixa eu dar outra página. Outra página, peraí. Não, isso aí é de Isso é legislação e formalidade. formalidades. Aqui, ó, pré-requisitos. Ah, tá aí. Não, a parada é o seguinte, olha só. Designação do IP. Né? É bom que vocês vão me perguntando. Isso é uma coisa interessante, Alan. É que você mostrou lá no curso que eu vi, Sim. que a operadora que te fornece o pra mim, por causa do meu barramento, teria que botar lá no registro BR que tá fornecendo aquele barramento Sim. pra mim. Só que isso não é uma prática comum no mercado. Não é. E você mostrou no exemplo que também o cara não tinha também e conseguiu tirar o S. Não, é que tá. O registro, a pessoa que tá lá no NIC-BR, ele usa esses pré-requisitos para ter certeza que quem tá do outro lado é um provedor de internet. Imagina um cara que trabalha num prédio chique em São Paulo, ele não sabe quem tá falando, não sabe quem é o Henrique. O Henrique é provedor ou é um maluco querendo tirar um ESN? Aí ele pergunta para você tem link dedicado? Aí você fala, tenho. Tudo bem, mas a operadora forneceu para você qual é o IP do link dedicado? Aí você vai lá e manda o IP. Aí ele vai te responder de novo o e-mail. Vem cá, ó, esse IP que você me falou aí não está designado. O que é o designado no registro.br? Quando você é dono de um ASN e tem um bloco próprio de IPs, você vendeu um determinado link para uma empresa, por exemplo, você vendeu para uma farmácia, 1/29, com 6 IPs, sendo 5 possíveis. E o que acontece? Esse /29, você vai lá e diz que esse /29 está exatamente com aquele CNPJ. O nome disso chama-se designação. É uma prática muito pouco comum, mas ela é sistemática. Você pode fazer isso. O seu fornecedor, quando te vende link dedicado, ele deveria fazer isso. Seria melhor. Pra quem vende internet, para provedor de internet, seria até uma coisa mais recomendável. Seria recomendável. Você quer ver, por exemplo, uma coisa que me aconteceu? Uma vez eu tô trabalhando lá no escritório, no meu provedor, me liga um policial. Ligou pro meu celular. Alô? É o seu Alan? Sim, sou eu. Boa tarde, seu Alan. Aqui quem tá falando é o fulano de tal, sou inspetor de polícia. Eu, poxa, tudo bem? Posso te ajudar? Alguma coisa? E não, o negócio é o seguinte, você tem um provedor de internet? Eu falei, tenho. Não, então, porque a gente está procurando uma criança desaparecida, e essa criança desaparecida,
ela acessou a internet pela última vez através do seu bloco de IPs. Aí eu falei, pô, é mesmo? Eu falei, como é que você conseguiu meu telefone? Ele, não, a gente entrou aqui no site do Ruiz, que é o site que tem no registro, e disse que você é o responsável pelo bloco. Eu testei teu telefone e funcionou, tô falando contigo. Falei, pô, que bom, mas posso te ajudar a achar essa criança? Era uma criança que fugiu da França, e ela chegou no aeroporto tal hora, o cara falou para mim no telefone. E aí depois ela acessou o e-mail pela última vez com o seu bloco de IPs. Eu falei para você, aí eu falei, me dá aí o bloco de IP que eu vou ver de quem é. Aí o inspetor de polícia falou assim, tá, anota aí. Aí eu anotei, na época, 177, 23, alguma coisa. Falei, espera um pouquinho que eu tenho que ver de quem é. Aí eu olhei e falei, olha, esse IP aqui tá num cliente provedor na rodoviária. Ele, caramba, faz todo sentido, porque a outra investigação aqui, não sei o que lá, bateu que a criança parece que comprou uma passagem mesmo. Olha só como é que é interessante o negócio. Interessante. E aí o policial, isso tudo na mesma ligação. Aí o policial falou assim, não, me dá o telefone do provedor da rodoviária. Aí eu prontamente falei, anotei aqui, ponto. Sabia disso, André? Eu já tinha te contado essa história? Como é que uma pessoa foge de outro país? Não sei, é outra história. História nossa história do IP. Aí o que acontece? Aí eu passei o telefone do dono do provedor. Aí o dono. Aí eu não sei o resto da história, porque aí eu não sei o que o policial fez, etc. Mas eu quero dizer o seguinte: se eu tivesse designado aquele IP no registro.br com o CNPJ do provedor, o policial teria visto ligado direto para ele. Direto para o provedor, não para mim. Depois desse episódio, e um pouquinho mais de algumas cartas que eu recebi da Polícia Federal, eu não recebi carta da Polícia Federal por coisa errada que eu fiz, não, tá, gente? Porque de vez em quando tem algumas investigações relacionadas a alguns IPs. Pirataria principalmente. Pirataria, pedofilia. Aí a Polícia Federal mandou uma cartinha querendo saber quem é o cliente daquele IP. Aí depois que eu fiz isso, todo provedor de internet que entrava na minha rede, cliente empresarial não, porque cliente empresarial não faz merda. Mas todo provedor que entrava na minha rede, falava, esse cara eu vou designar. Tanto é que uma vez eu fiz uma designação. Olha só que interessante, foi uma investigação do TRE. Não foi uma investigação da Polícia Federal. Quem mandou a carta foi a promotoria. Eu nem sabia, a promotoria pode mandar carta? Uma notificação. Exigindo informações? Isso, pode. Sim. Aí o que acontece? A promotoria mandou uma carta querendo saber maiores detalhes sobre um determinado cliente meu. Aí eu fiquei encucado, pô, como é que esse cara sabe que esse cara é meu cliente? Aí eu fui lá e lembrei que era um provedor numa favela que eu tinha designado o IP. E lá naquela favela, alguém tinha usado o Facebook para fazer uma propaganda eleitoral ilegal. Um fake news. Eu acho que é o maior problema quando você utiliza a NAT, é isso. Que quando começa a se perder o bloco de PV4 é quando... Então, olha só que interessante. Aí porque parece que tinha um CNPJ bonitinho, mas eles não conseguiam contato com a pessoa. Aí eu respondi a carta lá, no caso eu liguei pro promotor, tinha um telefone, liguei pro gabinete do promotor, falei, eu recebi uma carta aqui. Aí a moça, a gente tá querendo saber detalhes dentro do esse cliente. Eu falei, então anota aí. Aí ela anotou, eu falei, posso te mandar um e-mail aqui agora, em vez de ter que responder isso formalmente? Ela, tá, tudo bem. Aí eu mandei um e-mail com nome, telefone, endereço do cara, mandei. Isso tudo por causa da designação. Muito interessante. Te livra de um problema. Hã? Te livra de um problema aí. Não, pra mim não é um problema, mas problema... Na verdade, o provedor lá também não tem culpa, né? O cara vende internet na favela e alguém na favela fez um fake news aí de algum político aí. Tem como saber quem foi o usuário final? Se der IP válido, sim. Se der IP válido, sim. Se não der, não. Não entendi, mas depois você me explica. É bom explicar. O IP é bom explicar. O IP válido é quando o provedor tem um bloco próprio de IPs e cada cliente tem um IP na internet, tem uma identificação única na internet. Hoje isso não acontece porque, como não tem muitos IPs, eles usam um mascaramento chamado NAT, ou seja, NAT.
E aí, o NAT faz com que um IP seja para 1.000 pessoas, que não é o certo. Deixa eu ver se eu entendi. Você vende link para o Henrique. Isso. Aí você consegue responder para a polícia, para o Ministério Público ou para quem lá que seja. Porque sabe uma coisa? O Ministério Público pode requisitar isso, a polícia não. Não, mas já me requisitou os dois, o Ministério Público e a polícia. Hã? Por lei não pode. Mas enfim, eles pedem. É, Mas enfim. a polícia não tem poder de requisição, tá? Mas peraí, calma aí, eu respondo, o cara tá pedindo. Custa nada. Eu tô deixando claro uma coisa, a polícia não tem poder de requisição. Aí o que acontece? O Ministério Público tem, o Conselho Tutelar tem, os juízes têm, mas a polícia não. Aí, por exemplo, você sabe que você vendeu pro Henrique. Aí você vai responder para eles. Olha, eu vendi o bloco de IP tal pro Henrique. A minha voz sai aí? Não, sai não. Ah, então Tudo bem, pergunta. Aí você responde para eles. Eu vendi pro cliente tal, empresa HGT Telecom. Aí eles vão em cima do Henrique. O Henrique, se ele não tiver esse IP... O Henrique vai responder para ele, como isso já aconteceu várias vezes. Olha, eu não tenho como dizer quem é, porque atrás desse IP tem 10.000 pessoas. O máximo que eu posso fazer é o seguinte. Eu tenho um /29, que são 5 IPs. Eu vou botar no meu caso, na minha rede. Eu boto um IP para cada região minha, um IP para cada bairro. Vai dizer assim, eu olha, posso falar, esse IP é responsável por esse bairro veio aqui. desse agora, bairro aí. Agora quem é, eu não posso te informar. manda a lista lá de 200 clientes. A polícia vai nos 200. Se vira aí. Vai ter que tentar por estimativa. Então esse papo todo, essa história toda, foi por quê? Foi por causa de um requisito chamado designação de IP. O que mais que a gente tem aí de requisito para provar que a gente é um provedor de internet e tirar o ESN? Oi, a Vivo, essas operadoras conseguem responder direitinho? Responde. Responde porque o bloco delas é grande. Tem que mandar panfleto, site do provedor, tem que mandar tudo isso para você poder tirar. Equipamento desenvolvido na rede. Peraí, uma pergunta ou outra? Vai você então. Vai. Panfleto, site do provedor, você precisa mandar. Não, o que acontece? Você está tirando a ESN. Aí ele pergunta para você, qual é o site da tua empresa? Só colocar lá. Você tem que ter um... Não, mas tem provedor que não tem site. Aí não faz. O cara não fez o site. Aí você fala para mim, como é que o analista do registro.br vai liberar um AS para você, um bloco próprio de IPs para você, se você não tem site? Outro detalhe, esse site é importante que seja .com.br e que o site tenha o CNP, o domínio do site esteja no CNPJ da empresa que está solicitando a ESN. Porque senão o analista lá que libera ou não a ESN, ele pode ficar desconfiado. Ah, mas esse site aqui teu não é do teu provedor, é de outro provedor. Sim. Ah, não, porque tem uma empresa que é de comércio, tem uma empresa que é de provedor. O cara, pô, meu irmão, você tem um provedor ou tu tem um comércio? Uma outra dúvida Fala. que gerou no teu curso e você acabou de lembrar. Meu site da HGT não é .com.br, é hgt.net.br. Tudo bem. Feito no registro BR. Sim. Eu tenho o cadastro lá direitinho, igual você falou. Tá. Eu acho que não tem problema também, né? Porque Não, porque é .br. é .br. Qualquer coisa que seja .br, seja legal. Porque até agora o registro do BR lá para tirar dormir, ele está indicando... Não, mas eu não estou dizendo que esse requisito, ele é obrigatório. Só que ajuda. Tá? Ajuda muito. Por quê? Porque o analista... Se coloca no lugar do analista. O analista está tirando... Ele está liberando para você um recurso que tem fim, que é o IP. É o bloco próprio de IPs, é o ASN. Ele vai liberar para quem? Para quem cumpre os requisitos. E como é que é os requisitos? Ele quer testar se você é um provedor de internet ou não é. Se você não tem site na tua empresa, pô, tu é provedor? Que provedor é esse sem site? Eu ouvi até um negócio da troca de e-mails que tá dentro do curso, o seguinte, o analista, ele questionou você que estava fazendo a consultoria, o proprietário da empresa, o fulano, não tem e-mail fulano @ empresa tal. Ele tava lá... Você vê o nível de detalhe que ele entra. Tipo assim, como é que esse dono de provedor não tem um e-mail com o nome dele, @ o domínio dele? Exatamente. Ele questionou. Questionou, exatamente. Então, assim, isso é uma das
uma das coisas. Quando eu falo aí panfleto, Léo, por quê? Às vezes ele pede. Manda o panfleto da empresa. Já vi pedir em vários casos. E aí eu realmente pergunto, mas é obrigatório ou não é? Mas você, provedor de internet, não tem um panfleto? Como é que é isso? Tu não tem um folder, não tem uma propaganda da tua empresa? Como é que você vai provar que você é provedor? É uma coisa que que você, no teu curso me passou. O analista só quer saber se você é provedor mesmo. Não importa a forma que você vai conseguir provar. Se é com panfleto, se for site. Claro que esse pré-requisito todo é 100% para ele ter certeza que você é um provedor. Mas ele desconfiar, mas ele vai te pedir... Exatamente. E o detalhe, ele tem sido cada vez mais criterioso. Por quê? Ele tem sido mais criterioso? Porque tem muita gente pedindo e tem pouco EP. E naquele negócio, isso é bom ter, mas não é obrigatório ter. Isso que muita informação errada corre pela internet, que fala que sim, é obrigatório ter isso tudo. Não é obrigatório, né? Eu li as políticas do LACNIC direto na página do LACNIC e não encontrei essa riqueza de detalhes. Mas eu já entendi que esses processos aí tem um pouco do bom senso dele e tem um pouco também da razão. Pô, ele tem razão. Você é provedor, você não tem site? Você é provedor, não tem e-mail? Aí você manda um e-mail lá, @gmail.com, henrique@gmail.com. Pô, mas o teu provedor não tem e-mail corporativo? Exatamente. O que mais tem de requisito aí pra gente perguntar? Pra gente falar sobre... Corporativo, conta no registro Tudo BR, aí já falou, diagrama de né? rede. Não, olha só, conta no registro.br. O boleto vai ser gerado para um usuário do registro.br. Então, assim, você tem uma conta, eu não sei se algum de vocês aqui tem conta no registro.br, mas você tem uma conta, você tem vários domínios dentro da conta. E lá dentro dessa conta, você tem também a numeração, que é o ASN. Então, o que acontece? Ele pede a conta. Tem gente que não tem conta. É que cria no... Então, você nem começa o processo se você não tiver uma conta no registro.br. O pessoal cria nesse GoDaddy, site assim direto, não acaba... Cria direto com tudo americano, acaba não criando nada. Cria o domínio, né? Cria no Wix, cria um site... meu site fez no Wix. É engraçado que é uma coisa que eu não errei. Eu abri no registro BR, depois eu contratei... O Wix. Não, eu contratei outra hospedagem, que é o Umbler, que eu uso. Então, quer dizer, eu separei isso e consegui... Tu usa qual? O Strikely? Umbler, não conheço. Que ele é o meu e-mail. E o que mais tem aí de requisito? A gente acabou... do diagrama da rede. Então, diagrama da rede. Isso é até importante, ele sempre vai pedir isso. Ele chega para você e pede assim, me descreva o diagrama da rede. Ele quer saber se você tem recebe o link, recebe um BGP, vai ter um futuro BGP, vai ter um roteador, vai para uma LT, vai para outro POP. Quantos POPs estão envolvidos na coisa? Você tem que ter esse diagrama. Às vezes é desenhado, eu dei o exemplo de um diagrama desenhado, você viu, e também descrito no próprio formulário. Se você não tem isso, você não é provedor. Você fez uma parada no Paint mesmo, uma coisa bem simples, não precisa ser nada... Parece que é um projeto de um engenheiro com RT, com planta baixa. Pode ser coisa não simples. É nada disso, né? Ele só quer uma demonstração simples. Pode ser até, acho que se você desenhasse no papel, ele ia aceitar também. Não sei se aceitaria. Acho que aceitaria, teria que aceitar, não sei. Mas o diagrama da rede é uma coisa que ele pede. E outro detalhe, ele pergunta como que você vai implantar os IPs nesse diagrama. E quanto tempo também. E em quanto tempo? Então o que acontece? Hoje eles estão fazendo uma exigência, isso é uma exigência do LACNIC, que você comprove 25% do uso dos IPs. Significa que, se você vai ganhar 1.000 IPs mais ou menos, você tem que comprovar que vai colocar em produção 250 IPs. E como vai provar isso? Oi? E como você prova isso? Como você prova isso? Com o diagrama da rede. Mas não é só o diagrama. Um dos requisitos aí, eu nem sei se está escrito como requisito. Não tá? É o quê? A tela do print com a edição de PPUE. Não tá aí não. Não tá. Me dá aqui. Então falta botar essa aula no curso. Vamos botar. A aula do curso você fez isso. Você não fez, mas você botou no e-mail. Tá no e-mail, mas não tem uma aula sobre isso, né? No exemplo de e-mail que tá no curso, que tem um módulo desse no curso do Alan, ele na troca de e-mail tem esse requisito. Então você botou
tanto da RB dele, tanto do... É que você tem que me perdoar como é que eu, como professor, tive essa falha, esqueci dessa pequena aula. Mas ele pede um print de todos os clientes. Uma vez eu tirei um ESN de um amigo meu, a gente mandou a lista de clientes pro cara do registro. A gente exportou. Eu até fiquei sem graça, porque como ele era um cliente, um provedor corporativo, eu peguei e mandei para ele. Ele exportou a lista com o nome de todos os clientes e mandei pro registro de .br. Entendeu? Mas eu vou botar essa aula aqui. Uma pequena aulinha, 1 minutinho, 2 minutinhos, só para mostrar que tem que ter essa... No exemplo de e-mail, você mostrou todo da RB, do roteador, né? E tanto do sistema dele, que era o MKOut. Agora, que mais? Fornecedor de link dedicado. Ótimo. Para você tirar o ASN, você tem que dizer quem é o seu fornecedor de link dedicado. Para você dizer isso, você tem que fazer o quê? Mandar uma cópia do contrato que você tem link dedicado. E aí tem gente que está na banda larga e não tem link dedicado. Não vai ser difícil. Outra coisa também que lembrou de outra dúvida. E ele pede, para você não enganar ele, a cópia do contrato do link dedicado e os 3 últimos pagamentos também. Comprovante da transferência bancária. Cara, o cara não é bobo, né? Para não enganar ele. Para não enganar ele. Outra coisa que também você me lembrou. O provedor que me atende hoje, ele me fornece o boleto, eu pago o boleto, etc. Mas eu vejo que é só um boleto simples, não é nota fiscal, não é nada. Sim. Tem algum problema? Não tem. Então, Não tem. show de bola. Não tem. Mas ele deveria emitir a nota. E o analista do registro vai pedir. O analista do registro vai pedir a nota fiscal do link dedicado. Pô, você tá comprando link dedicado, tu não tem nota por quê? Né? Não é verdade? O provedor que me atende só fornece o boleto. Então, ele vai pedir. Agora, é obrigatório. Você pode chegar para ele e falar, olha, o meu fornecedor não emite nota, mas eu tenho aqui o boleto, tenho aqui o pagamento, tá aqui o contrato. Você até na troca de e-mails, tem uma estratégia que você fez ali muito interessante. Qual foi? E você falou que fazia um swap com a operadora tal, com essa... Não foi uma estratégia, não. Eu falei a verdade. É que tem gente que mente. Entendeu? Tem gente que mente para tirar o AS. Eu não gosto de mentir. Eu falo a verdade. Olha, esse fornecedor tem parceria com ele, faz swap, e ele não tem a nota, é isso? Isso. Ou não faz o pagamento? Não faz o pagamento. Aí o analista do registro BR depois pediu ainda se tinha algum contrato físico. Aí você informou para eles que não... Que era um contrato verbal. Não tinha contrato, né? Contrato. Que era verbal. Então você vê, isso é uma forma, é uma técnica de falar a verdade com o analista do link. Sim. Falar a verdade quando compete falar a verdade. Né? Que não adianta enganar eles, que eles têm uma equipe muito grande. Não, tu viu a riqueza de detalhes que ele pede para tirar o AS? Agora você diz, Henrique, dá para tirar um AS se não fizer esse curso? Eu nem me arriscaria. Eu acho que nem tentaria. Porque é muito enrolado? Muita coisa, né? É muito documentozinho. Não é nem tão difícil, não, como eu imaginava. Só que... É o terror que eu sempre falei. Acho que o pessoal passa um terror pra gente. Desnecessário, né? E você passou todo o exemplo, entendeu? Você mastigou. Você mostrou um caso real. Literalmente, de cabo a rabo. Então isso dá confiança pra gente. Se você mesmo você desse toda a tua aula explicando e não mostrasse esse exemplo, acho que não passaria essa confiança pra gente começar. Entendi. Entendeu? Isso foi muito legal. Quem legal. tá nos assistindo, você sugere que compre o curso? Sugiro. Porque eu vou falar a verdade. Se você pagar pra alguém fazer isso aqui, sai mais caro que o teu curso. Sai. O consultor do AS, né? Sai mais caro que o teu curso. Sai mais caro, né? E não é só isso que você vai aprender, né? No AS, se você comprar um pacote, deve fazer uma promoção, você faz uma promoção se comprar um pacote? Não, esse curso vai ser vendido separadamente. Mas se você comprar os dois juntos. Eu não sei em que data esse podcast vai ser publicado. Vou tentar até publicar logo, mas eu não sei em que data... Se comprar os dois juntos, tem um desconto? Não. O Milionários da Telecom ganha esse como bônus. Ganha esse como bônus? Então, você não comprou esse curso. Isso aqui eu já era aluno antigo. Você era aluno do Milionários da Telecom e esse veio de bônus. Mas esse curso pode ser comprado separadamente. E vai ser mais barato que o Milionários da Telecom? Vai ser. Então, chega nem 10%. Em torno de 500, 600 reais vai ser esse curso. Isso. Vale a pena, né? Muito a pena. Então, e acho que a maior parte agora... O que você acha, Henrique, que seria mais dúvida para quem está nos assistindo sobre o ASN? O ASN.
O que você acha que seria mais dúvida? A gente desmistificou muita coisa. Que infelizmente é o que eu falo. Você botou bem claro aqui que são pré-requisitos. Entendeu? Não viram requisito exato. Agora você começou a entender que tirar o AS não é um lance que pagou, levou. Exatamente. Tem que preparar a empresa para tirar o AS. Não é isso? Exatamente. Tem que preparar a empresa para tirar o AS. Vamos falar a verdade. Se você é uma empresa organizada, não precisa nem preparar. Mas não é. Mas ninguém tem essa organização aí. Então, vou te falar, Alan, eu que não sou nada um exemplo de organização, eu tô dando esse presente todo. Sim, mas aí eu digo o seguinte, quando a pessoa tem esse passo a passo, pô, então vou ajeitar essas coisinhas todas aqui para quando tirar tá tudo na mão. Isso é bem melhor. Já sabe o que precisa. Já sabe o que precisa. Exatamente. Para não ter dúvida que vai ter processo reprovado. E aqui você tem um passo a passo do que todo provedor deveria ter, mas por algum percalço acaba não tendo, ou deixando de lado alguma coisa ou outra aí. É porque nosso país é tão burocrático que a gente tem medo dessa parte burocrática. Entendeu? Então acaba a gente nem tentando. Gerar seja dito uma coisa simples. Acaba não tentando, né? Tentando. Eu fiz esse curso aí com o intuito realmente de ajudar os provedores de internet. Uma pena que eu fiz o curso um pouco atrasado. Porque, pô, cara, já era pra ter feito isso há muito tempo. Tem muito provedor aí que... Seria pioneiro, né? Oi? Seria pioneiro nesses... Eu acho que tem outro cara que tem um curso disso, não tem, não? Pelo que eu saiba, eu não conheço. Curso de como tirar essa é meio doido, né? Agora, como é que será o comportamento do cara do SN? Será que normalmente o cara leva pra consultoria. Será que o analista do SN, quando souber que tem um curso pra tirar SN, será que vai ficar puto? Você postou até lá, segue meu canal do YouTube lá com o analista. Você botou pro analista seguir o teu canal do YouTube. Se ele não sabe, ele vai saber daqui a pouco. Como é que é o negócio? Na troca de e-mail, você botou lá, segue meu canal, eu dou várias dicas lá. Sim, na troca de e-mail. Não, geralmente o analista sabe quem sou eu, ele não é bobo, ele conhece de telecom, sabe que eu sou um blogueiro. Você vai muito feira também, né? Sou blogueiro de telecom, ele sabe que eu existo, etc, etc. Eu acho que só quando você fala LAN causa já deve melhorar. Toda vez que você desmistifica um negócio engessado como esse aí, ou fazem ser engessado, né, como ele falou. Não é exatamente. É um bicho de 7 cabeças que o pessoal fala e fala, fala com o analista, fala com o consultor. Agora, eu tenho um pulo do gato aqui. É um bom vídeo curto para o meu editor se ligar. Tem um pulo do gato aqui para pegar. Você sabia que se você tirar um ESN só com IPv6, não te fazem quase pergunta nenhuma? Já sabia. Sabia? Estava escrito no curso, né? Então, assim, se tirar... Faz um tempinho já que eu sabia disso. E outra coisa, também tem como conectar no PTT só com IPv6. Tem como? A diferença é que você não teria o conteúdo do PTT em IPv4, só Andressa, IPv6. Aqui, a gente vai encerrar o podcast, já estamos no horário e a pizza também chegou, né? Vocês estão mais de 45 minutos já nesse podcast. Já sei, eu sei que estão. Pois. Então, galera, olha só. Para finalizar, você que é provedor de internet e ainda não tem o ESN, vamos lá. Para você tirar o ESN, você precisa preparar a sua empresa com alguns pré-requisitos. Não são pré-requisitos difíceis, alguns pré-requisitos eu preparei aqui. Se você quiser economizar teu tempo e ser bem objetivo em conseguir tirar o ES, você pode adquirir o curso. Se você não adquirir o curso, você vai conseguir tirar o ES. Não é só o meu curso que faz a pessoa tirar o ES. Meu curso facilita a vida da pessoa. Ok? Quanto custa tirar um ESN? R$4.000. Depois mais 3.200 por ano. Esse é o valor atualizado que eu tenho hoje. Alan, o que eu vi no site da Registro BR, esse 4.000 de tirar o ESN, ele é só para uma vez. Cliente final. Provedor de serviço de internet não paga esse valor, só paga o valor do bloco, que hoje é 2.400. Então acho que eu me confundi aqui, meu aluno me corrigiu. Então o usuário final paga 4.000, o provedor só o valor do bloco, só né? o valor do bloco, correto. Então 3.200 ou 3.600? Acho que é 2.400. O barra 22. Aí já confundiu a nossa cabeça, eu acho que ele está errado. No negócio primeiro acho que ele está certo, no negócio eu acho que ele está errado. Enfim, tem um valor... E esse valor tá lá no site do registro.br. Ah, tu vai entrar e ver? Vou. Tá fácil? Tá.
Tá fácil não, que o meu 3G tá ruim. Ih, caramba! Caramba, então tá precisando de um provedor de internet aqui nesse lugar, hein? É custo de numeração, tá aqui. O custo inicial só o provedor que solicita fica isento do pagamento. Tá bom. E o valor do barra 22, 2.400. Ah, então ele realmente tem razão. O aluno realmente superou o professor, superou a cabeça do professor. Tô fazendo o dever de casa direitinho. Então, olha, quem quer tirar uma S, pode tirar uma S, vai custar quanto? R$ 2.400. Você pode tirar uma S sem o curso? Pode, porém o curso vai te ajudar a ser mais rápido nisso, a ser mais objetivo nisso, em vez de ficar, batendo cabeça. Ainda tem a S? Tem 1 milhão de IPs disponíveis, cabem mais 1.000 provedores tirando a S. Ok? Espero que você tenha gostado desse podcast. Muito obrigado, Henrique. Muito obrigado, Léo. Muito prazer ter vocês aqui conosco. Acompanhe a gente em todas as redes sociais, Spotify, iTunes, todos os agregadores, Deezer, né? Você vai ouvir esse podcast. No meu blog pessoal, alancaldas.com.br, a gente posta um podcast por dia. Aí você fala, pô, mas tem um por dia de 40 minutos? Não. Todo dia tem uma pincelada de um podcast, que é uma sacada, uma coisa. E no meio dessas sacadas tem os podcasts grandes, que é como esse que você ouviu. Porém, esse vídeo também vai para o YouTube, também vai para o Facebook, e ele também é picotado e entra em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, LinkedIn. Porém, eu faço postagens no Instagram diariamente, eu tenho o nosso canal do Telegram, onde eu gravo áudios com conteúdo exclusivo. Me siga em todas as redes sociais. Espero que eu tenha levado muito conteúdo de valor para você. Grande abraço, até logo.